Voltamos, pessoal. Nossa aula 4 agora para falar justamente do tema 4, mas também do tema 7 dos repetitivos, porque são dois temas mais curtos, vamos enxugar e botar numa aulinha rápida. Beleza? Compartilhando a tela então com vocês para a gente começar. Foi. O tema 4 dos repetitivos TST resolvia a seguinte questão, bem objetiva. A aplicação da multa prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC, que era a antiga multa famosa do 475J do CPC velho, a sua compatibilidade com o processo de trabalho. A definição quanto à aplicação efetiva dessa multa deve ocorrer na fase da execução trabalhista. Então, primeiro ver se a multa do 523, parágrafo 1º é compatível e, se sim, como que deveria ser essa definição. Qual foi a tese? A multa coercitiva do artigo 523, parágrafo 1º, não é compatível com as normas vigentes da CLT, porque se rege o processo de trabalho ao qual não se aplica. Então, curto e grosso, não se aplica a multa do parágrafo 1º do 523 ao processo de trabalho. Tomara que venha isso na prova, né? Vocês vão lembrar que essa multa do CPC não é aplicável. E o que é essa multa, já que estamos aqui? Artigo 523 do CPC. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, então lá no CPC, quando a gente já tem o valor fixado, liquidado para a futura execução, o exequente ele é intimado para pagar o débito em 15 dias. Aplica essa lógica no processo de trabalho? Não, a gente tem regra própria lá no 880 e seguintes. E a aludida multa do parágrafo 1º, no CPC, diz que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%, honorários de advogado de 10%. Então, no CPC, a gente tem a previsão, no 523, de uma multa caso a parte não pague no prazo de 15 dias. Isso não é compatível com o processo de trabalho, que tem regras próprias na execução, artigos 880 e seguintes, por isso a gente não vai ter a aplicação da multa do parágrafo 1º do 523. Tomara que venha essa questão na prova, que é bem simples. E aí, o meu esquema aqui, só para não dizer que eu não fiz, a multa coercitiva do 523, parágrafo 1º, coercitiva porque ela é uma forma indireta de forçar o devedor a pagar, né? Ah, não quer pagar no prazo, então ainda toma uma multa por cima. Essa multa do 523, parágrafo 1º, não é compatível com as normas da CLT que regem o processo de trabalho. Esse foi o nosso tema 4. E agora, pessoal, o tema 7. Vocês vão ver que ele resolve uma questão bem concreta, mas que nos permite traçar alguns raciocínios e também a banca elaborar uma questão que cobre a rácio por trás do repetitivo. Questão. Aplica-se à TAP, Manutenção e Engenharia Brasil S.A., o preceito esculpido no artigo 60 caput, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial, ou o entendimento preconizado na OJ 411 da SDI. Tá, a gente está falando aqui de um contexto onde a Varig, lembra da empresa aérea brasileira, bem famosa e forte nos anos 90, que foi para o buraco nos anos 2000. No âmbito da recuperação judicial da Varig, haviam várias empresas que compunham um grupo econômico. Veio esta TAP e, no âmbito da recuperação judicial, adquiriu uma das empresas do grupo Varig, comprou a VEM SA. Então ela foi lá e pegou uma parte boa do grupo da Varig. Pois bem, essa empresa TAP, que adquiriu a VEM SA, do grupo econômico da Varig, ela comprou e adquiriu, vamos dizer, só a parte boa, só a VEM, ou levou consigo o passivo trabalhista, ou ela sucedeu no momento que ela comprou a VEM, que compunha um grupo econômico com a Varig. Vamos ver a tese. Nos termos do artigo 60, parágrafo único, e 141, inciso 2 da Lei de Falências, a TAP Manutenção e Engenharia Brasil não poderá ser responsabilizada por obrigações de natureza trabalhista da Varig, pelo fato de haver adquirido a VEM SA, empresa que compõe o grupo econômico com a segunda. Então, quando a TAP comprou a VEM do grupo Varig, ela não levou o passivo trabalhista. Ela estava albergada, protegida, tutelada pela Lei de Falências. Então, vamos dar uma olhadinha no que diz a Lei de Falências, que foi o que prevaleceu no TST, e depois olhar o que diz a OJ 411, que não foi aplicada nesse caso. E aí, tá. Ali, Lei 11.105, é Lei 11.101, vou alterar no material de vocês. Falando do artigo 60 da recuperação judicial. Se o plano da recuperação judicial aprovado envolver alienação de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização, observado o artigo 142. Tá. Parágrafo único. Na redação anterior, que também foi reproduzida, adaptada em 2020. O objeto da alienação, então, na empresa de recuperação judicial, que vendeu uma parte, né? O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o parágrafo 1º.
A nova redação ainda diz o seguinte: o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado 141. Bom, a Lei de Falências e Recuperação Judicial prevê, para estimular a venda de partes boas de uma empresa que está em recuperação judicial ou falência, que quem compra não sucede. Então, a lógica da Lei de Falências é essa: comprou e não sucede, foi o que foi aplicado para a TAP no momento que ela adquiriu a VEM, que fazia parte do grupo Varig. E aí, no 141, a gente tem também, no inciso 2, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do rematante, das obrigações do devedor, blá, 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 inclusive as da legislação do trabalho. Então, prevaleceu nessa treta toda da TAP comprando a VEM, que compunha o grupo Varig, a lógica da Lei de Falências. E o que não prevaleceu nesse caso? A lógica da OJ 411, que não diz respeito à falência. Né? OJ 411, sucessão trabalhista. O que é suceder? É, ao adquirir a empresa, levar o ônus e o bônus. Então, no momento que eu passo a ser o dono de uma empresa que tinha um passivo trabalhista, eu peguei a parte boa, mas eu sucedi também na parte ruim. Sucessão trabalhista. Aquisição de empresa pertencente a grupo econômico. Responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas da empresa não adquirida. Inexistência. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas da empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a má-fé ou fraude na sucessão. A OJ 411 traz também essa situação de tinha um grupo econômico, uma empresa veio e comprou uma terceira empresa integrante do grupo, dizendo que, olha, em regra, ela não sucede, ela só foi lá e pegou uma empresa componente do grupo. Mas ela traz a possibilidade de haver sucessão se, no momento dessa compra, havia uma insolvência, uma idoneidade financeira, econômica, por parte da empresa que restou no grupo. Então, assim, se a gente fosse aplicar o J411 nesse caso, a gente poderia pensar o seguinte: ó, tem o grupo Varig, que tem a empresa VEM. O grupo Varig está falindo aqui, está numa situação periclitante economicamente. No momento que a TAP comprou uma e a situação econômica era inidônea, olha, ela vai encaixar na parte final da J411. Ela vai ser sucessora, porque é isso que a J411 fala. Em regra, não tem responsabilidade do sucessor de empresa, de sucessor de uma empresa que integra um grupo econômico com relação às dívidas de empresa não adquirida. Mas ela traz essa responsabilidade no caso de insolvência ou inidoneidade econômica da empresa devedora. Só que por que a gente não aplica a lógica da OJ 411 nesse caso aí da TAP que comprou a venda do Grupo Varig? Porque a gente estava falando de recuperação judicial, a gente está falando de lei de falências. Então, valeu os artigos 60 e 142 da Lei 11.101. Beleza? Então, se a gente estiver falando no âmbito de um processo falimentar, de uma recuperação judicial, uma empresa que adquire uma parte da que está em recuperação ou falência, ela não leva o passivo trabalhista. Agora, esquece falência, a gente está falando do contexto da OJ 411. Aí é outra lógica, uma lógica de, em regra, não há responsabilidade de quem adquire pelas dívidas da empresa não adquirida, mas se a gente estiver falando em fraude, se estiver falando em inidoneidade financeira, econômica à época da aquisição, dá para pensar nessa responsabilidade. Para a nossa prova, falou simplesmente que a TAP, essa eu não acredito que venha, mas falou que a TAP sucede, está errado. Ou trouxe um caso similar, dando as características, já havia um grupo econômico, mas era uma recuperação judicial, a empresa que adquiriu parte, sucede? Não sucede. Essa é a lógica do nosso tema 7 do TST. E aqui no resuminho, a TAP não pode ser responsabilizada pelas obrigações trabalhistas da Varig pelo fato de haver adquirido a VEM, que compunha um grupo econômico. E a gente entendeu que não é o caso de aplicação da OJ 411, e sim o caso de aplicação da Lei de Falência em seus artigos 60 e 142. Beleza, pessoal? Voltamos aí no nosso próximo encontro